Capítulo 45. Em vista disso, José não se pôde mais conter diante de todos os que se achavam de pé junto dele. Clamou, pois: "Retirem-se todos de mim!" E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele começou a elevar a sua voz em choro, de modo que os egípcios chegaram a ouvi-lo, e a casa de Faraó chegou a ouvi-lo. Finalmente José disse aos seus irmãos: "Eu sou José. Ainda vive meu pai?" Mas os seus irmãos não lhe puderam responder nada, pois estavam perturbados por causa dele. José disse então a seus irmãos: "Aproximai-vos, por favor." Então se aproximaram dele. Ele disse então: "Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos sintais magoados, e não estejais irados com vós mesmos, por me terdes vendido para cá, porque foi para a preservação de vida que Deus me enviou na vossa frente. Pois este é o 2º ano de fome no meio da terra, e ainda haverá 5 anos em que não haverá nem lavoura nem colheita. Por conseguinte, Deus enviou-me na frente de vós, a fim de pôr para vós um restante na terra, e para vos preservar vivos por meio de um grande escape. Agora, pois, não fostes vós quem me enviastes para cá, mas foi o verdadeiro Deus, a fim de me designar pai para Faraó, e senhor para toda a sua casa, e como aquele que domina sobre toda a terra do Egito. Subi depressa até meu pai, e tendes de dizer-lhe: Assim disse teu filho José: Deus me designou senhor para todo o Egito. Desce a mim, não te demores. E tens de morar na terra de Gósen, e tens de continuar perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e tuas manadas, e tudo o que tens. E vou suprir-te ali de alimento, pois haverá ainda 5 anos de fome para que tu e tua casa, e tudo o que tens, não venham a sofrer pobreza. E eis que os vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, estão vendo que é a minha boca que vos fala. De modo que tendes de contar a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vistes. E tendes de apressar-vos, e trazer meu pai cá para baixo. Lançou-se então ao pescoço de Benjamim seu irmão, e entregou-se ao choro. E Benjamim chorava ao seu pescoço. E ele passou a beijar todos os seus irmãos, e a chorar sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: Vieram os irmãos de José. E isso se mostrou bom aos olhos de Faraó e dos seus servos. Por conseguinte, Faraó disse a José: Dize a teus irmãos: Fazei o seguinte: carregai os vossos animais de carga e ide, entrai na terra de Canaã, e tomai vosso pai e os da vossa casa, e vinde para cá, a mim, a fim de que eu vos dê o bom da terra do Egito, e comei a parte gorda do país. E a ti mesmo se manda: fazei o seguinte: tomai para vós carroças da terra do Egito, para os vossos pequeninos e para as vossas esposas, e tendes de colocar vosso pai numa delas e vir para cá. E não lastimem os vossos olhos o vosso equipamento, porque é vosso o bom de toda a terra do Egito. Em consequência, os filhos de Israel fizeram isso. E José deu-lhes carroças segundo as ordens de Faraó, e deu-lhes provisões para o caminho. A cada um deles deu mudas individuais de capas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de capas. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados das coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e de pão, e de sustento para seu pai para o caminho. Assim despachou os seus irmãos, e eles partiram. Disse-lhes, no entanto: Não fiqueis exasperados uns com os outros no caminho. E eles começaram a subir do Egito, e chegaram por fim à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Informaram-no então, dizendo: José vive ainda, e é ele quem domina sobre toda a terra do Egito. Mas o seu coração ficou entorpecido,
porque não acreditava neles. Quando prosseguiam falando com ele de todas as palavras que José lhes falara, e ele chegou a ver as carroças que José enviara para transportá-lo, começou a reanimar-se o espírito de Jacó, seu pai. Israel exclamou então: Basta! José, meu filho, vive ainda! Ah! Irei e o verei antes de eu morrer.